Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse à multidão: o reino de Deus é como quando alguém espalha a semente na terra. Ele vai dormir e acorda noite e dia, e a semente vai germinando e crescendo. Mas ele não sabe como isso acontece. A terra, por si mesma, produz o fruto. Primeiro aparecem as folhas, depois vem a espiga e, por fim, os grãos que enchem a espiga. Quando as espigas estão maduras, o homem mete logo a foice, porque o tempo da colheita já chegou. E Jesus continuou: com que mais poderemos comparar o reino de Deus? Que parábola usaremos para representá-lo? O reino de Deus é como um grão de mostarda, que ao ser semeado na terra, é a menor de todas as sementes da terra. Quando é semeado, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças, e estende ramos tão grandes que os pássaros do céu podem abrigar-se à sua sombra. Jesus anunciava a palavra usando muitas parábolas como estas, conforme eles podiam compreender. E só lhes falava por meio de parábolas, mas quando estava sozinho com os discípulos, explicava tudo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos sentar? Queridos irmãos e irmãs, você peregrino que visita aqui o Santuário do Pai das Misericórdias, você que está em casa, Jesus, ele passou por este mundo ensinando, passou por este mundo fazendo o bem, e cada um de nós que estamos aqui somos chamados também a isso, a fazer o bem. Mas para fazer o bem nós precisamos aprender, não é? E Jesus é esse mestre que nos ensina a fazer o bem. Jesus é esse mestre que ensinou e que ensina com as suas palavras, que ensina com as suas atitudes. É por isso que nós precisamos, de catequistas, de professores, de mestres. Precisamos de alguém à frente para nos ensinar. E Jesus, por excelência, é o nosso mestre, é o nosso Deus, é o nosso Salvador. E hoje, mais uma vez, Ele ensina sobre as coisas do alto, sobre as coisas do reino dos céus. No Evangelho de Marcos mesmo, no capítulo 4, logo no início, ele vai falar também sobre a semente, sobre o reino de Deus. O reino de Deus, os céus, a vida eterna, mas hoje ele fala desse reino que começa a acontecer aqui na terra. Como é que ele acontece aqui na terra? E Jesus vai explicar. É como uma semente que é lançada. Essa semente é lançada, e quem trabalha com agricultura ou não, sabe disso. A semente é lançada, e ali ela germina, e ali ela brota, e ali ela cresce. Jesus ensinou aqui que por si só, aquela semente, ela cresce, e aquele que lançou a semente, ele não vê a semente crescer, a árvore crescer, digamos assim, mas ela brota, dia e noite ela cresce. Jesus gostava de falar das coisas do alto, por quê? Porque cada um de nós, cada ser humano, tem sede do transcendente, tem sede do céu. Por mais que esta vida seja boa aqui, nós queremos sempre melhorar, não é? Acredito que quem cozinha procura sempre fazer alguma coisinha diferente quando vai fazer o arroz de novo, não é? Tenta incrementar, tenta fazer melhor.
Quando nós estudamos, nós também procuramos entender um pouco mais, ou deveríamos, procurar entender um pouco mais, crescer um pouco mais. Deveria ser assim também na vida, nos relacionamentos. Puxa vida, que eu seja melhor esposo, que eu seja uma melhor esposa, que eu seja um bom filho, que eu seja um bom missionário. Ontem eu não fui tão bom assim, hoje eu vou ser melhor. Nós temos sede de melhorar, e Jesus, através dessa parábola, Ele também quis nos pegar e quer nos pegar. Olha, eu sei que cada um de vocês tem sede do transcendente, do alto, então eu vou falar das coisas do alto. Nós temos sede das coisas do alto. E Jesus começou então a falar das coisas do alto, falando das coisas simples aqui da terra. Ele gostava de usar as parábolas. A primeira atitude que nós devemos ter diante desta palavra que é semeada no nosso coração é termos paciência. Jesus usou essa parábola. Jesus usou essa palavra. Noite e dia a palavra, aquela semente ia crescendo. No Evangelho, volta a dizer de Marcos ainda, quando ele vai falar da semente, quem é essa semente? Quem é o agricultor? O Pai do céu. A semente é a palavra, e a palavra nós vamos lembrar do verbo, e quem é o verbo? Jesus Cristo. Então, o Cristo, Ele é semeado no nosso coração. Quando diz aqui, a terra por si só, ela produz, ela faz germinar, ela faz crescer, ou seja, nós temos, enquanto terra, todas as potencialidades de fazer crescer a semente. Mas o que precisamos ter então? Paciência, dia a dia. E como é que acontece essa paciência? A paciência se dá através da oração no dia a dia. A paciência se dá através das boas obras. A paciência se dá através do perdão. A paciência se dá também através da misericórdia. Esse crescimento no dia a dia acontece assim. Paciência, dia a dia. Essa semente, ela vai crescendo. É preciso ter calma. Certa vez, o seu Joaquim ficou um pouco preocupado com o filho dele. Perguntou lá para a dona Isabel, sua esposa, O que está acontecendo? Que o menino está sentindo dores, o Zezinho está sentindo dores. Dona Isabel ficou preocupada com o filho. Não sei o que está acontecendo com ele. O Zezinho está sentindo essas dores, está reclamando. Ô Joaquim, leva ele no médico. E levou então o menino no médico. O médico fez os exames. Mas como é que está acontecendo isso? Ele está sentindo isso. Tal. Bom, ele tem 11 anos, 12 anos, não tem? Então deixa eu explicar uma coisa aqui para o senhor, seu Joaquim. Ele está crescendo. E quando a gente cresce, a gente sente as dores. Crescer dói. Crescer dói. Nós que estamos na caminhada com Deus, irmãos, não esperemos crescer na espiritualidade sem as dores, sem os sofrimentos. Fazem parte da nossa caminhada. Esses sofrimentos, mas é para o nosso crescimento. E na primeira leitura nós escutamos que as dores, que as dificuldades que acontecem, elas fazem parte, mas por quê? Porque crescer realmente dói. E quando nós nos decidimos por Cristo, nós entramos nesta escola dos sofrimentos, das dores, mas quando nós colocamos sentido, é por causa de Cristo, é por causa desse reino de Deus que está crescendo em mim. E por isso eu procuro ser uma pessoa melhor e procuro ter paciência. Então, o reino de Deus, ele está crescendo. Nós acolhemos Jesus Cristo, acolhemos sua palavra. Precisamos então ter paciência. No dia a dia vai crescendo. E é claro que o crescimento dói. Nós nos colocamos à disposição de Cristo, nós trabalhamos nessa ou naquela pastoral, e aqueles sofrimentos que nos vêm são para o nosso crescimento. Nós melhoramos com os sofrimentos. Nós nos tornamos pessoas mais apuradas quando sofremos ali, quando apanhamos. Nos tornamos mais maduros. Nessa caminhada que nós fazemos,
nos sofrimentos que estão aí no dia a dia, dentro dos relacionamentos, dentro de casa, na própria espiritualidade, exige um esforço de nós. Não é fácil rezar, principalmente no início não é. Nós temos que fazer um esforço, nós temos que sujeitar até mesmo o nosso corpo. É melhor ficar deitado e não ajoelhado. É melhor ficar deitado e não de pé, não é? Para as nossas, vou rezar deitado. Quantas vezes o padre já não escutou isso? Padre, comecei a rezar o terço e dormi. Por que será, né? Você deitou? É por causa disso. Mas quando nós nos sujeitamos, nós nos colocamos na presença de Deus e vamos então dominar esse nosso corpo, que claro quer os prazeres dessa vida. A oração também é uma atitude de crescimento e precisamos então nos posicionar dessa forma. Então crescer no dia a dia, ter paciência, o reino de Deus vai crescendo. E depois Jesus vai continuar ainda. Ele fala do grão de mostarda. O grão de mostarda que é pequenino. E aí Jesus conta a parábola. Ela começa pequenininha, depois cresce, depois ela é capaz de abrigar os pássaros e de dar sombra. Além de termos paciência, irmãos, com esse nosso crescimento no dia a dia, que se dá nos sofrimentos, que se dá nas realidades que nós enfrentamos, além disso, vamos aprender também com o grão de mostarda. Começa pequenininho e vai crescendo. Nós temos que ter paciência nessa nossa caminhada de fé. E as duas atitudes que nós podemos encontrar aqui nesse grão de mostarda primeiro, que ela é pequenina, então, humilde. Não dá nada, para o grão de mostarda, mas vai crescer, calma, humildade. E depois, com o tempo, o que ela oferece? Ela oferece abrigo, ela oferece sombra. Então, nessa nossa caminhada, precisamos ter, então, paciência, precisamos, então, fazer essa caminhada e acreditar que o reino está acontecendo no dia a dia, e depois essa outra atitude, de que o reino crescendo, poder ter humildade e poder também viver a caridade, oferecer sombra, oferecer alimento para os outros. Que o Senhor nos ajude, então, neste dia, a deixar este reino crescer, Jesus crescer dentro de nós. De que forma? No dia a dia, na paciência. De que forma? Na humildade. Calma. Que eu seja realmente pequeno, para que o reino possa crescer em mim. Que eu seja humilde, que eu faça as minhas orações, que eu recorra à formação, que eu recorra aos meus irmãos. E a última atitude, a caridade. Dar sombra, dar abrigo, dar alimento, como o grão de mostarda. Começou pequeno e cresceu. Você quer crescer? Tenha paciência e pode ter certeza que o crescimento vai doer um pouco. Mas se nós estamos buscando as coisas do alto, tenhamos paciência. É para lá que nós estamos crescendo, é para lá que nós estamos caminhando. Abaixe um instante a sua cabeça e faça a sua oração agora. Essa semente que foi lançada é a própria palavra de Deus, é o próprio Cristo que chega até nós. E que esta palavra possa realmente crescer em nós, em você. E para isso, paciência. No dia a dia, esta semente, ela vai crescendo. O crescimento dói crescer, dói passar pela formação, dói passar pelas provas do dia a dia, dói receber um não, mas é para o seu crescimento, é para o meu crescimento. E uma outra atitude ainda, a humildade. Ser como um grão de mostarda, pequeno. Sendo pequeno, sendo humilde, e com o tempo, aí sim, poder dar abrigo, dar sombra, dar alimento para os outros, viver a caridade. Obrigado, Senhor, por esta palavra que é semeada no nosso coração. Dá-nos a graça da paciência conosco mesmo e com os outros. Ajuda-nos, Senhor, a viver a paciência, a humildade,
a caridade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. CançãoNovaPlay.com. Assine já!